Boa noite a todos. Uma alegria novamente aqui estar compartilhando o tempo e o espaço e quem sabe também a sintonia de pensamento e sentimentos, porque eu acredito que todos nós aqui estamos sintonizados no mesmo ideal de crescer, de aprender, de sair daquela porta ali um pouco melhor, espiritualmente falando, do que entramos. E a caminhada evolutiva, ela é feita assim mesmo, dia a dia, conhecimento a conhecimento. A gente não sabe o tanto que é importante cada palavra que a gente escuta, cada aprendizado que a gente tem. De vez em quando eu me pego falando alguma coisa que eu escutei do Zé Amaral há uns 20 anos atrás, para falar mentira, porque pode ser até mais do que isso, e eu me pego repetindo alguma coisa que eu aprendi com ele. Então, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente apreende, muitas vezes a gente não tem noção do tanto que isso significa e significará para nós no futuro. O conhecimento é uma coisa maravilhosa, porque a partir do momento que eu adquiro um conhecimento, eu me transformo. Aquele conhecimento passa a fazer parte de mim e eu passo a ser um pouquinho maior, não em gordura ou em peso, né? Que o conhecimento não ocupa espaço, mas a gente passa a ser um ser maior, com um conhecimento a mais. Então, espiritualmente, a gente cresce. Então, nisso eu compartilho com vocês a alegria de estar aqui hoje, compartilhando essa mesa com o Zé e com o Ives, que são pessoas que eu aprendo sempre que eu estou com eles eu aprendo um pouquinho, e nessa oportunidade de troca, de perguntas, de respostas, de conhecimento. Então, aproveita a oportunidade, façam as perguntas aí, porque tem poucas perguntas, acredito que hoje a gente vai conseguir responder todas, né? Zé Amaral, começa para nós aí. Boa noite, pessoal. Já começa quente com uma perguntinha boa aqui, ó. Sinto que tenho uma ligação muito forte com meu ex-namorado. Como saber se tem alguma coisa que nos liga espiritualmente? Ué, não precisa saber como, não, ele já está ligado. Se a primeira parte da pergunta está correta, sinto que tenho uma ligação muito forte com meu ex-namorado. Ué, então é aí que está a ligação. O que é a ligação? A ligação é conexão. Todo mundo que a gente encontra na vida, ninguém passa pela nossa vida sem ter um porquê, um como, não. É um vizinho, é o colega de trabalho. Às vezes até gente que encontra no ponto de ônibus. Né, dependendo do que vai acontecer nesse pequeno lapso de tempo numa relação, pode, né, solucionar coisas, pode dar o clique que faltava para uma solução de várias situações problemáticas, ou não, apenas em termos de crescimento. Todas as pessoas que entram no nosso mundo, no nosso campo, né, vibracional, já entrou num processo de conexão. Essa conexão vai ser mais forte ou menos forte, dependendo da abertura que nós damos a essa possibilidade de relacionamento. Agora, eu percebo que a pergunta tem um tom, como está falando que é namorado, então a pergunta mais ou menos deveria girar em torno disso. Será que essa ligação forte que eu tenho como ex-namorado é uma ligação espiritual que vem de longa data? É provável também. É provável também, porque todas as nossas conexões, tanto da agora quanto do passado, elas são construídas ao longo da nossa história evolutiva. Agora, se a pessoa está querendo dizer que ela tem que voltar com o ex-namorado, aí já não é a minha área mais. Aí eu saio fora, porque não tem como você estabelecer isso. São questionamentos e direcionamentos
a partir do exercício do livre-arbítrio, em que a pessoa tem que responder para si mesma. E nunca peça alguém para responder por você, não, porque se der errado o problema, você vai tentar jogar a culpa para a pessoa que respondeu. Se der certo, o mérito não é seu, o mérito é de quem te disse, quem te indicou. Então, um espírito superior jamais vai responder um tipo de pergunta assim. O que é fato é que, se você pega no livro Vida e Sexo de Emmanuel, todas as vezes que duas pessoas se encontram, elas criam uma espécie de amálgama no psiquismo, nas emoções, nos sentimentos, nas coisas que estão, mesmo que seja por uma noite só, mesmo que seja por uma aventura só, cria-se vínculos. Esses vínculos serão vínculos que podem produzir sofrimentos futuros ou bênçãos futuras. Vai depender do que é que vocês fizeram nessa 1 hora. E no que é que essa 1 hora vai resultar de sofrimento ou bênção para os dois. Então, nós estamos ligados. Aqui agora nós estamos ligados. Nem que seja nesse instante aqui. Tudo que eu falar, eu tenho que ter consciência do que eu estou falando, porque eu não sei o que vocês vão entender. E eu não sabendo o que vocês vão entender, eu tenho que administrar o que eu estou falando para ficar o mais claro possível dentro daquilo que é a linguagem de português que nós utilizamos. Então, são vinculações. Todos nós, espíritos, que estamos agora no planeta Terra, os 28 bilhões de espíritos evoluindo aqui, estamos conectados uns aos outros. Resta saber se vale a pena voltar o namoro, não voltar ao namoro, casar, descasar, fazer e acontecer. Aí é decisão pessoal, decisão e o exercício do livre-arbítrio de cada um de nós. Boa noite a todos. Vamos à primeira questão. O que o Espiritismo fala sobre pensamentos em excesso erotizados? E como proceder para com isso? Bom, a gente tem que partir de um pressuposto não, de uma informação de que quase que a totalidade dos espíritos encarnados na Terra e também aqueles vinculados ao nosso orbe, eles trazem alguma problemática no campo da sexualidade, né? Todos nós trazemos, em maior ou menor grau, uma certa perturbação no campo sexual. Tanto é assim que as obras de André Luiz, se você for pegar lá desde o livro Nosso Lar até o último livro, que é o livro E a Vida Continua, totalizando 13 obras, em quase todas elas, nós vamos nos deparar com conflitos da sexualidade. Quase todas elas, o drama central está relacionado aos nossos desajustes no campo sexual. E pensamentos em excesso erotizados, nós temos que partir de um pressuposto de que aqueles espíritos que nos rodeiam, eles se vinculam a nós justamente pelos nossos pensamentos. É a nossa casa mental que vai favorecer e que vai marcar o tipo de companhia espiritual que eu sou portador. E dependendo do tipo de companhia espiritual que eu sou portador, correspondente a esses pensamentos, é como se esses pensamentos se intensificassem. Eles ganhassem uma nova intensidade. Por quê? Agora não são somente os meus pensamentos, são os meus pensamentos somados com os pensamentos daqueles espíritos que eu atraí. Muitas vezes pela ideia fixa em uma questão. Porque os nossos hormônios fazem com que nós possamos sentir os nossos impulsos, né? Que é uma coisa natural, é uma constituição física, orgânica. Agora, todo o excesso, ele denota
né, falta de equilíbrio, E quando você fala de excessos de pensamento erotizado, certamente não é um bom caminho que a gente está seguindo, porque todo o excesso ele é prejudicial, até a água, né? Se a gente tomar água demais, a gente vai passar mal. Então, a gente partindo, né, da concepção de que todo o excesso ele é prejudicial, assim também é com os nossos pensamentos. Todo pensamento em excesso, toda aquela ideia fixa que a gente costuma a denominar, ela acarreta consequências, ela acarreta circunstâncias existenciais que muitas vezes são dramáticas, para todos nós. E a gente tem que parar para pensar nos processos obsessivos, que eles ocorrem justamente pelas nossas fixações mentais. Quando eu tenho uma oscilação vibratória e eu adquiro uma constância nessa oscilação vibratória negativa. Muitas vezes é a oportunidade, é o campo favorável que eu ofereço àqueles que me cercam para uma maior incidência sobre nós, né? Aí, para estar respondendo essa pergunta e apontando alguns caminhos para que a gente possa se ver livre dessa insistência mental, é recorrendo à definição que o Evangelho segundo o Espiritismo dá de obsessão. O Evangelho segundo o Espiritismo ele traz o seguinte: obsessão, a ação de um espírito mau sobre alguém, cuja influência vai de uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades psíquicas. Então, a obsessão ele vai de uma simples influência moral, aquelas sugestões mentais de teor simples, que inclusive Allan Kardec classifica no Livro dos Médiuns como obsessão simples, que são aquelas pequenas sugestões. Mas se nós não vigiarmos essas pequenas sugestões, que muitas vezes nos são incômodas, isso se desenvolve. Porque uma infecção, muitas vezes, vem pela picada de um único alfinete infeccionado. O bandido, para entrar na sua casa, ele precisa muitas vezes de uma janela aberta somente. Então, a obsessão é assim. Às vezes, aqueles nossos pensamentos, né, que nos incomodam e que persistem, se nós não vigiarmos a fim de nós que possamos equacioná-los, eles se ampliam, eles ganham intensidade e nos perturbam psiquicamente, né? Agora você pergunta aqui, e como proceder para com isso? Olha, criando novos hábitos mentais, boas leituras, principalmente sair da ociosidade, né? Porque o pensamento ocioso, né, destituído de atividades, ele é um campo favorável para que a gente comece a pensar bobagem, aquele pensamento fique recorrente na nossa cabeça. Então, primeira coisa é a gente poder nos ocupar, arrumar atividades, nos ocupar de boas leituras, leituras edificantes que nos favoreça um processo de autoiluminação. E eu até recomendo aqui uma série maravilhosa do Espírito Emmanuel, que é a série Fonte Viva. Livro Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, o Livro da Esperança, tá certo? Que são conteúdos extraordinários. São leituras que nos inspiram e que parece que nos dão combustível. Muitas vezes também nos dão respostas. Nas minhas preces, em todos os dilemas que eu atravesso, eu paro, faço uma prece e abro, no meu caso, o livro Palavras de Vida Eterna. Parece brincadeira, porque a resposta vem certinha. Dá vontade de você fechar o livro e falar assim, vou ler esse livro, mas não, é só tapa de luva, aqueles tapas de luva, né, que a espiritualidade nos dá. Então é mais ou menos por aí, para que a gente possa criar novos hábitos mentais. Porque pensamento fixo em determinado assunto que nos desagrada, denota mau hábito. Mau hábito não é só aquilo que se traduz em ações exteriores.
Existem os maus hábitos interiores, que são aqueles maus hábitos mentais, aqueles maus hábitos de sentimento que a gente tem que nos livrar, criando bons hábitos. E essa é uma recomendação, né, que eu deixo aqui. Se não funcionar, volte e faça nova pergunta aí, que a gente tenta outra coisa, né, Nilce? Lembrei de uma frase de André Luiz que tem muito a colaborar nessa resposta, que é a seguinte: a disciplina antecede a espontaneidade. Assim como nos maus hábitos físicos, fumar, beber, né? Também nos morais, falar uma mentirinha, falar mal dos outros. Quando a gente tem aquele hábito, para você mudar de hábito, você precisa ser disciplinado, ter força de vontade, querer. E aí tem que ser disciplinado mesmo. Por exemplo, quem não tem o hábito dessas leituras, talvez tenha que ser disciplinado. Ler uma mensagem todo dia, né? Fazer uma caminhada todo dia, eu estou tendo que me disciplinar. Todo dia, nem que seja uma caminhada de 30 minutos, 20 minutos, eu tenho que fazer, porque eu sou muito, como é que fala? Sedentário, né? E aí, tem que ser disciplinado. Quando você adquire o hábito, a coisa fica espontânea. Você não precisa mais forçar tanto, aquilo já vem espontaneamente. Então, uma frase muito interessante: a disciplina antecede a espontaneidade, André Luiz. Tem uma questão muito interessante aqui, que eu acho que todos devem ter essa curiosidade. O que a espiritualidade fala sobre o momento que o Brasil está passando? Que é outra que fala também da fase que o Brasil está passando. Eu não sei especificamente de que momento ou fase que ele está falando, porque o Brasil está passando por diversas questões importantes, né? Tem a questão política, tem a questão econômica, a crise econômica, tem a questão do mosquito, né? A questão da dengue que nós estamos passando e do Zika, tem a questão da saúde como um todo e tem várias questões. Mas nós podemos ir um pouco mais além, que não é uma questão só do Brasil. O mundo está passando por várias questões importantes, né? Que se a gente tirar o dedo do Brasil, vai ver que a Europa está passando por um problema muito importante e sério, que tem a ver com o Oriente Médio, o norte da África, uma questão religiosa, uma questão que tem a ver com os estrangeiros daqueles países civilizados. O Japão também está passando por uma questão econômica e social muito grande. Não está, pela primeira vez na história, a população não está crescendo e o número de velhos está muito grande, que o Brasil vai chegar nesse ponto também. Os Estados Unidos estão passando por várias questões políticas, econômicas e morais, né? Há uma questão do uso e do porte de armas que está grave nos Estados Unidos, estão sendo discutido. Por que eu estou falando isso? Porque desde o século passado, os espíritos já estão falando que o planeta Terra está passando por uma fase de transição planetária. E que não é uma fase que dura 100 anos. É do planeta, os movimentos planetários são longos. E já tem pelo menos 150 anos que estão falando, que estão fazendo essa transição planetária. E não vai acabar agora. Mas, basicamente, essa transição planetária é um momento que o planeta passa de uma fase de expiação e provas, que ainda é a fase que nós estamos, e passa para uma nova fase, que é a fase de regeneração, que é uma fase diferente. E nós estamos na transição, que deve durar aí, sei lá, uns 3.000 anos, porque dizem que a transição começa com a vinda de Jesus, que ele anuncia
o que é necessário para a regeneração, que é a vivência da caridade, do amor, da justiça. E nós estamos tentando viver isso desde 2000 anos atrás e ainda não conseguimos enquanto sociedade. Mas temos feito avanços enormes. Nos últimos 3 séculos, nós temos tentado a igualdade, estamos chegando lá. A liberdade, já chegamos lá, não sei, alguns poucos países, mas a fraternidade é que é o problema, né? É um plano para 3 séculos, 300 anos, e não conseguimos nos primeiros 200 anos. Mas a fraternidade é que tem a ver com amor, com a solidariedade, que a gente não tem conseguido ainda. Mas, resumindo, as pessoas, os indivíduos estão podendo exercer a liberdade, estão podendo hoje, através da igualdade, de ouvir todas as vozes, mas ainda não conseguimos essa solidariedade, esse amor. Então, o mundo está em crise, mas essa crise é fácil de compreender. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando se fala da lei moral, está lá a lei do progresso. Se vocês verem a lei de progresso, vocês vão ter uma resposta tão clara do que os Espíritos dizem dessa fase, porque Kardec pergunta, Kardec é insistente, ele pergunta lá, o Espírito não responde de uma forma, aí ele continua perguntando, A, B, C, D, e vai perguntando. E ele pergunta se o progresso é voltar ao estado natural. E os Espíritos falam que não. E ele pergunta por que há o progresso, por que parece que tem alguns momentos na história que as civilizações parecem andar para trás e enfrentam grandes problemas, crises, guerras. E os Espíritos fazem uma analogia fantástica, que quando há uma reforma da casa, parece que as coisas se desorganizam todos, e quem vive reforma em casa sabe disso. Alguém já morou numa casa que está fazendo reforma? Já moraram? É complicado, não é não? A bagunça que fica? Pois muito bem, nós estamos morando numa casa que está em reforma. É isso que está acontecendo. O planeta Terra devia colocar uma plaquinha nele assim, estamos em reforma, estamos em obras. Mas nós espíritos não mudamos para outro planeta, estamos aqui ainda durante o processo de reforma. Então, nessa reforma é que aparecem esses desequilíbrios todos. Por isso que nós estamos enfrentando todas essas crises. Mas crises também são oportunidade de mudança. Depois o Zé pode até completar, porque ele já conhece e já falou muito dessa palavrinha crise. Agora, o que é importante que eu acho para o momento do Brasil hoje? É um momento de união, não é um momento de separação. Claro que nós vamos criticar tudo que é de errado, nós não vamos aceitar nada de corrupção, não vamos aceitar nada. Mas temos que parar de criticar as pessoas e nos dividir entre nós mesmos. Nós temos que buscar o consenso naquilo que é possível de se ter consenso. E temos que, mesmo que discordando das opiniões, continuarmos a sermos fraternos e solidários. Temos que enfrentar as dificuldades da saúde juntos, porque só vai piorar. E o movimento espírita, por caridade, tem que abrir as portas das casas espíritas para atender fraternamente e solidariamente aqueles que buscam a saúde também. Como Jesus atendeu na época dele aqueles que buscavam saúde do corpo. Temos que nos abrir para ajudar com a caridade, que nesse momento, mais do que a material da cesta básica, é a caridade de ajudar na saúde, que tem a ver com a paz, com sentido e com carinho, amor, colo, cuidado. É essa caridade que o mundo, que as pessoas estão precisando hoje.
né? Paz, sentido, saúde. É uma nova caridade que está sendo necessária no mundo de hoje, principalmente no Brasil. E temos que ajudar a fazer com que as pessoas não percam a esperança, não percam a fé no futuro, porque as pessoas, muito dessa crise que está acontecendo, econômica, essa crise financeira, porque as pessoas estão perdendo a esperança, estão acreditando que a crise é real, e crise real que havia, efetivamente, era que o governo gastava mais do que tinha em caixa, ponto. Porque a economia ia muito bem, o consumo ia muito bem, as empresas iam muito bem, e aí o pessoal está tudo parando de trabalhar, de investir, acreditando numa pseudo-crise que não havia, a não ser lá do governo. Porque aqui, no mercado, estava todo mundo trabalhando, todo mundo bem, todo mundo... Então, nós não podemos perder a esperança, não podemos perder a fé, e com certeza o Brasil é maior do que todas as crises que está passando, e o mundo também. A Europa vai superar as crises que ela está, e todos vão superar, e nós vamos sair lá na frente, num plano, num planeta de regeneração, com certeza. Eu acho que está bom demais. Eu, particularmente, eu não acredito em crise, porque a crise é momento de escolha. A minha visão de crise é a visão de crise da filosofia. Toda vez que você tem uma escolha, você entra em crise. Por quê? Porque envolve perdas. Você tem que fazer escolha, e toda vez que você vai fazer uma escolha, você vai perder alguma coisa. Se você tiver, no meu tempo, a gente tinha uma crise porque não sabia qual filme que assistir, porque as televisões só tinha 2, e o filme começava às 9 horas. E você ficava, esse, aquele, e entrava em angústia. Toda vez que você entra em crise, você entra em angústia. A crise é dada pela angústia da necessidade da escolha. Crise tem a gosto do consumidor, tem crise do casamento, por exemplo. Tem gente que sai de casa e olha para a mulher e fala, nossa, será que compensa ficar com esse trem mais uns tempos? Ou vou largar isso e cabe com isso? É crise, cara. Toda vez que você tem uma escolha, você tem crise. O problema é que as pessoas, só de falar na palavra crise, começa a ficar com medo. Meu pai me ensinava sempre, nunca corra do rastro da onça. É vergonha. Espera pelo menos ver as pintas dela. Porque aí você pode... Eu me lembro que ele contava um caso que ele estava caçando e viu, né, o rugido da onça e saiu desabalado correndo, e ele tinha um embornal que era de cor de onça e já estava meio escurecendo. De repente ele tropeça, cai, e o embornal vem por cima, e ele só olha assim no canto e vê as pintas da onça e fala, come miserável, mas você come um homem de coragem. Eu acho que essa brincadeira serve exatamente para dar esse sentido que nós estamos. Primeiro, você acreditar ou não na crise não vai te tirar dela. Se você sentar e falar, não, está em crise, eu não vou mexer com mais nada. Ótimo, senta aí, mas você vai ver um monte de gente passando e andando. Você vai ficar para trás. Em épocas de crise, isso é um clichê extraordinário, mas é um clichê que vale, às vezes, uma decisão, uma escolha. Em época de crise, né, o clichê, esses clichês de consultores, que eu era um, em época de crise tem gente que vende lenço para quem chora e tem gente que só chora. Quem vende lenço fatura pelo menos. Tem gente que enxerga a crise para todo lado. Esses dias eu estava comprando um parafuso, só para ilustrar.
E as pessoas estavam desesperadas lá, fazendo, nossa, porque subiu demais da conta, gasolina, como é que não vai dar conta de pagar a gasolina? Eu olhei e falei, quanto está a gasolina? Eu não sei não, deve estar uns R$4. Eu falei, não, barato demais. O dia que eu comprei meu primeiro Fusquinha, gente, quase que eu tive que financiar a gasolina. Eu sou assalariado, sempre fui assalariado, mesmo com o negócio que a gente era assalariado. Eu fazia a conta em termos de salário mínimo. Só para você ter uma ideia, em 1994, na época que foi criado o Plano Real, em dezembro de 94, o salário mínimo era R$ 64,79. R$ 64,79, porque era 1 por 1. R$ 64,79. Se você dividisse pelo preço da gasolina naquela época, 53 centavos, que era o preço da gasolina na época, dava para você comprar uns 120 litros mais ou menos. Vocês fazem a conta aí. Em 2002, na época da transição, a gasolina já era quase R$2, e o salário era R$200. Dá para você comprar mais ou menos uns 95 litros de gasolina. Hoje, o salário mínimo é 880. E a gasolina, vamos botar R$4 redondo. Quanto que dá? 200 litros. 200 litros. E tem gente que fala, não subiu demais, não. Eu ainda estou no lucro. Para a gasolina chegar quando eu comprei meus primeiros carros, eu tenho que estar gastando muito mais dinheiro do que eu estou gastando agora. Então eu estou feliz da vida, porque não é qualquer crise que derruba a gente. Tem gente que fala assim, não, mas o mundo está violento demais da conta. Eu falo, então tá, vamos botar, o mundo está violento? Vamos botar uma população carcerária no Brasil, que é a população carcerária real, de 520 mil prisioneiros. É a população carcerária, no Google você vai encontrar. Mas eu achei pouco, 520 mil é pouco. Vamos botar mais 10 bandidos soltos para cada um preso. Então dá quanto? 5.200.000 bandidos no Brasil. Sabe o que eles representam em termos de sociedade brasileira? 2,5% da população. Isso significa que tem 97,5% da população que é gente boa igual nós, erra, acerta, peleja, leva o menino na escola, vai para cá, vai para lá, e volta, e vai no shopping, e leva a vida com acerto. Não, mas os 2,5% faz muito mais barulho do que os 97,5%. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é assim, por que os bons são tímidos diante dos maus, que faz um barulhão? É por causa disso. Gente, é muito mais fácil a gente achar uma pontinha preta, uma pintinha preta de 1 centímetro, num lençol de 5 metros quadrados. Isso foi uma pesquisa feita numa universidade. O diretor colocou um lençol tamanho dessa parede, mas colocou uma pintinha preta lá. E perguntou a todos os alunos, o que vocês estão vendo aí? Todos chegaram lá e enxergaram a pintinha preta e deram mais importância na pintinha preta do que no lençol branco. Raros foram aqueles que chegaram e falaram, estou vendo um lençol branco, bonito, brilhante. Por quê? Porque num planeta de expiação e provas, o que predomina é a nossa impureza de coração ainda. A gente vê no mundo aquilo que a gente traz dentro de si. Então é por isso que se você falar, olha a crise, nossa, eu crio a crise do tamanho que eu quero criar, mesmo não existindo. Isso é feito psicológico. Se você quiser crise mesmo, vai para a Europa. A Europa existem países que estão a 26% de taxa de desemprego e aumentando os problemas por causa dos imigrantes. Nós aqui no Brasil, se não me engano, acho que agora nós estamos com a taxa de desemprego de 9%, 10% mais ou menos. Vê se tem crise.
Então, arregaça a manga e fala assim, vamos embora, vamos construir um planeta melhor para a gente viver. Tá ok? Eu vou saltar a pergunta, porque o meu comentário foi maior do que a pergunta. A pergunta que nos chega é interessante. Diz assim, boa noite. Estou lendo o livro Sexo e Destino e vi que foi psicografado por Chico e Valdo Vieira. Pesquisei sobre o Valdo e vi alguns vídeos, ele falando coisas que vão contra a doutrina espírita. Qual é a visão de vocês sobre isso? Bom, eu vou me ater à toalha branca e não ao pontinho preto. Porque a contribuição que o Valdo deu para o movimento espírita é uma coisa que a gente não sabe reconhecer. Tá certo? A gente fica preso à conduta que ele tomou, ao caminho que ele escolheu e esquece a contribuição que ele deixou. Esse é um mal quase que total de todos nós. Nós lemos uma obra espírita, e se tem um ponto que nós consideramos antidoutrinário, já é o bastante para a gente descartar toda a obra, né? E condenar o médium. Então, a gente sofre desse mal. É o primeiro ponto que a gente tem que considerar. E o Valdo Vieira, a única colocação que o Chico deu a respeito dele, e a única que eu vou repetir para vocês, porque o assunto Valdo Vieira para com o Chico Xavier era um assunto que levava o Chico ao silêncio. Ele não falava nada. O único posicionamento que o Chico deu a respeito do Valdo Vieira foi um dia que ele disse: ah, meu filho, o Valdo caiu na personalidade do passado. Ponto. Não falou mais nada. Porque respeitava a decisão de cada um. Agora, a gente tem um mau hábito, muitas vezes, de nos ater aos conflitos dos outros, né? E muitas vezes a gente se esquece das coisas boas. Algo pequeno faz com que, na nossa visão, todo o restante, né, de contribuição, muitas vezes de espírito de serviço daquela pessoa, seja contaminado. Tá? Então, assim, a gente tem que parar de ser ingrato com aqueles que trabalharam em favor, né, do nosso crescimento. Ele contribuiu muito, escreveu vários livros de parceria com o Chico Xavier, né, vários livros da série André Luiz, escreveu aquele livro Conduta Espírita, né, foi o Valdo Vieira que psicografou, é um livro fantástico. Então, assim, deixou muitas coisas boas. Agora, o caminho que cada um vai percorrer, ele é da opção de cada um. E a gente não tem que julgar a escolha dos outros. A gente tem que parar de julgar e de apontar a escolha que o outro toma, sabe? O máximo que nós podemos fazer é alertar, mas com espírito de respeito, com aquilo que o Jomar colocou anteriormente, com fraternidade. Emmanuel, nas suas obras, ele nos fala, principalmente na série Fonte Viva, é recorrente as mensagens que ele fala: evitemos a crítica. Aí muitas vezes a gente vai parar para pensar e vai falar assim: olha, mas Emmanuel falando para a gente evitar a crítica, ele está falando para a gente abolir o nosso aspecto racional, que muitas vezes critica, que muitas vezes aponta para poder provar. Mas Emmanuel fala para a gente evitar a crítica porque ele sabe que a gente ainda não tem fraternidade. Porque a nossa crítica, para ela ser construtiva, ela precisa estar revestida do sentimento de fraternidade. Senão a gente não edifica com a crítica, senão a gente destrói. Então, até nós aprendermos a criticar, é de bom alvitre que nós evitemos a crítica, sim. E trabalhemos em nós o sentimento de fraternidade, de compreensão, de compaixão. Né? Então, quando a gente tiver desenvolvido isso em nós, aí sim, a gente vai ter uma maior liberdade para criticar. Mas aí a gente não vai criticar mais. Porque quem já desenvolveu a fraternidade dentro de si não censura, não recrimina ninguém.
o máximo que se faz é silenciar ante a uma injúria, ante alguma injustiça, tá certo? Muito bom, é isso mesmo. Só contextualizando, porque eu não sei se todos conhecem mais a história, principalmente quem vai nos ouvir pela internet. O Valdo Vieira foi um companheiro, um médium, que psicografou algumas obras em parceria com Chico Xavier. Interessante que o espírito era o mesmo e psicografava, por exemplo, capítulos pares com o Chico e ímpares com ele. Depois juntava e fazia um livro. Só que o Valdo Vieira, ele era médico e começou a fazer desdobramentos espirituais. E depois ele acabou desenvolvendo uma ciência, uma outra doutrina. Primeiro ele chamou de projeciologia, depois ele chamou de conscienciologia, e desenvolveu uma área mais científica, digamos assim, na concepção dele, das informações espíritas. Todas as críticas que eu assisti dele eram mais ao movimento espírita do que ao espiritismo em si. Há uma certa característica religiosa ou igrejeira do movimento espírita, que ele acabou se deslocando mais por essa área científica, né? Então, assim, igual o Ives falou, muito bem falado, isso não tira o valor das obras que ele contribuiu como médium, que a ideia era de um espírito, André Luiz e outros, e ao mesmo tempo eu acredito que a obra que ele construiu depois tem o seu valor. Eu já conheci vários espíritas que tiveram conhecimento com o fenômeno espírita, inclusive com o fenômeno do desdobramento, através da conscienciologia. E aí ele foi estudando, acabou vindo para o espiritismo, que é uma coisa muito a ver assim com a índole da pessoa. Tem pessoas que são mais científicos, querem o fenômeno mais estudado, tem pessoas que têm uma índole mais assim religiosa e tal. E eu acredito que o movimento espírita, ele recebe a todos, né? Aqui dentro dessa casa você pode ter médico, pesquisadores, mas também tem gente simples que não formou nem na primeira série, no primeiro grau, né? O movimento espírita tem essa característica maior. Mas tentando responder mais rápido, para dar oportunidade do Zé responder a pergunta dele. Meu pai foi diagnosticado com Alzheimer há 1 ano e atualmente vem perdendo a memória de forma mais acentuada. E às vezes fala em tirar sua vida. Isso deve-se à doença? É claro que a doença influencia. Agora, tem muita gente que tem Alzheimer e não tem essa vontade de tirar a vida. Então, não é somente a doença, mesmo que ela influencia. Essa vontade é uma vontade que vem do espírito. Então, aprofundando um pouco mais a questão, o que eu devo fazer? Eu devo atuar fornecendo aquele tipo de caridade que eu falei na pergunta anterior, que não é uma caridade material, mas uma caridade espiritual. Lembra? Paz, esperança, sentido e saúde. Então, nos momentos de lucidez, que ainda há essa lucidez, no momento que você consegue ainda haver um processo de comunicação com o espírito que ali está, porque a doença é no físico, o espírito muitas vezes está ali consciente, não podendo se manifestar através do cérebro físico. Ele vai lembrar de tudo depois da vida, o carinho que você teve, o cuidado, tudo isso ele vai recuperar depois que desencarnar e vai, inclusive, ser grato. Então, é o momento dessa caridade de você incentivar e mostrar para ele que nesse momento é o momento da coragem, de não fugir do rastro da onça, mas ver e encarar a onça até o momento que ela chegar perto. É o momento de enfrentar aquela situação, porque naquela situação ele não está ali por acaso.
e mostrar que você vai estar ao lado dele, que vai suportar essa situação até os momentos que forem possíveis, e enfrentar com dignidade isso, e não fugir do rastro da onça neste momento. Bom, vamos ver se dá tempo aqui. Gostaria de saber o porquê somente eu não sonho com meus entes queridos. Bom, eu não sei, vocês sabem? Não tem como eu saber. Agora, bom, responder a pergunta especificamente, ninguém tem condições de saber. Agora, a questão do desdobramento, a questão do sonho, a questão dos encontros que possivelmente podem acontecer fora do corpo físico, na maioria das vezes, as pessoas quando voltam, não trazem as lembranças, porque a interferência às vezes do corpo é muito mais forte. Então, às vezes a pessoa que está dizendo que eu não sonho, às vezes é a que mais sonha, mas só que é a que nunca lembra. Porque na hora que vai entrar no corpo, não se lembra. Tem gente que tem essa dificuldade. Tem gente que às vezes sonha menos, mas se lembra mais. Tem gente que sonha muito mais e se lembra menos. Não quer dizer que porque você não se lembra, porque você acha que não sonha, que isso está acontecendo. Não, a gente não tem obrigação nenhuma de lembrar dos sonhos. Às vezes, em determinados momentos, até proteção para nós mesmos, não lembrar dos sonhos. Para que a gente possa ter o direito de, a partir das influenciações, das intuições, das ilustrações que os amigos espirituais deram para a gente no mundo espiritual, a gente aqui apenas ter a nossa própria consciência e o direito de utilizar o livre-arbítrio sem muita interferência. Porque aí o valor, o mérito é o seu. Tá ok? Então, às vezes, as ilustrações que a gente recebe no mundo espiritual, a gente não se lembra exatamente por isso. E acontece em qualquer situação. E, para fechar, um minutinho. O Espiritismo sendo uma doutrina, posso ser um espírita e ter uma religião? Pode, você pode fazer isso o tanto que você quiser. Eu quero saber como. Você me ensina. Porque a doutrina espírita, ela é tão libertadora que ela faz de você um balão de gás sem o cordão. E às vezes a religião amarra o cordãozinho. Então fica difícil você adquirir essa liberdade de pensamento, se tornar um livre pensador, né, e respeitar estatutos e regras e situações de princípios, situações de dogmas, né, de determinadas religiões. Eu estou pagando para ver, mas se conseguir, me conte, porque eu quero aplaudir de pé. Tá ok?